Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? O Davi Teios quer saber se há algo em relação a Quinteiro no Corinthians. O Davi, o Quinteiro está se oferecendo de forma maluca para jogar no Corinthians. Ele passou a seguir nas últimas horas o filho do Dorival Júnior, que é também seu assistente, o Lucas Silvestre. Também passou a seguir algum outro, deixa eu só lembrar quem mais ele passou a seguir. Ele tá tentando, né? Tá cavando, tá cavocando, tá forçando a barra para ver se ele consegue emplacar. Mas a verdade é que, apesar de estar se oferecendo ao Corinthians, o Quinteiro não faz parte dos planos do Corinthians não, tá? Corinthians que acabou de conseguir se livrar do Coronado, meia com características parecidas ao Quinteiro, entende que esse cara acrescentaria pouco ao timão. O Marcelo Silva, obrigado pelos elogios. Queria saber o que você acha do Biel. Vale a pena? Marcelo, ele foi muito bem nas 2 temporadas com a camisa do Bahia, muito bem mesmo. Jogador de velocidade, numa característica que o Corinthians não tem no elenco. Não acho que ele é um primor de técnica, mas até pela ausência de pontas velocistas, eu acho que ele vai acabar se encaixando bem no elenco corintiano, tá bom? Conversei com uma pessoa que trabalha para o Biel, conversa por volta das 6, 6h30, e a expectativa é de que nessa quinta-feira o acordo entre Corinthians e Sporting esteja sacramentado, tá? Guilherme Lavez, boa noite, Nicola. O que você acha do Biel, que o Timão está contratando? Gosto. Não está na primeira prateleira de possíveis reforços, mas, cara, tem potencial. Deixa eu até registrar os números do Biel na última temporada dele no Bahia. Em Portugal ele não conseguiu ir bem, ele só disputou 7 jogos nesse primeiro semestre de 2025, não conseguiu se adaptar ao futebol português, enfim, por lá a coisa não funcionou. Mas não é isso que torna ele um jogador ruim. A última temporada dele no Bahia, 47 jogos, 6 gols e 10 assistências. Tá? No ano anterior, 48 jogos, 11 gols e 7 assistências. Pode jogar de ponta direita, pode jogar de ponta esquerda, só 24 anos de idade, pretendido pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco da Gama, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians e os efeitos de Augusto Melo como presidente
seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro, corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que terá a reapresentação de Memphis Depay nesse sábado, na volta do elenco das férias. E o Corinthians conseguiu pagar pelo menos uma parte daquilo que deve para o atacante holandês. 1.400.000 dos direitos de imagem foram depositados nas últimas horas, de acordo com o próprio clube. Resta o maior valor, 4.700.000 pelo prêmio do título do Campeonato Paulista, além da multa em cima desse valor, mais 10%, ou seja, 470 mil. No total, 5.200.000 reais livres de impostos. Essa quantia segue pendente, embora o Corinthians já tenha feito um plano para repactuar essa questão e pagar de forma parcelada muito em breve. O Corinthians ficou preocupado com a possibilidade de o Memphis nem se reapresentar junto do restante do elenco, depois de uma notificação extrajudicial recebida na última terça-feira. O Memphis assegura que essa decisão foi tomada por seus advogados sem seu consentimento. Confesso que não acredito nessa história. O Memphis queria, de fato, dar um susto no Corinthians. Atacante que tem proposta do Besiktas, da Turquia, e essa resposta ainda não foi efetivada e dada para os turcos. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes tributários. Sonegação de impostos entre 2023, finalzinho do ano, era do Duílio Monteiro Alves, e 2024, quando o presidente era Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Vinícius. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto o Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes, até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta e deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o
Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi. No Fulham, com Mitrovic. E no PSV, com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sporting em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. O Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo. Se o Sporting responder de maneira positiva, o martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi: o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria ver jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou o dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 2 informações exclusivas. Quero começar trazendo as cifras da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting de Portugal por Biel. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians enviou a seguinte oferta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Sporting está pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos econômicos. Existe otimismo para um acordo. Na verdade, nesse momento, o que o Corinthians e representantes do atleta esperam é uma chamada dos dirigentes portugueses para dizerem se aceitaram ou não a proposta. Se a resposta for positiva, o Biel já encaminha sua rescisão de contrato em Portugal para passar por exames médicos e assinar com o Timão. Biel e Corinthians já têm um acordo desde o início dessa semana. O Biel quer muito trocar o futebol português pelo brasileiro e entende o Corinthians como uma bela opção de mercado. Atleta de 24 anos de idade que pode atuar pela ponta direita ou pela ponta esquerda e que havia sido vendido para o Sporting em janeiro por 6 milhões e 300 mil euros. Na oportunidade ele defendia o Bahia. Quero contar também que Paulo Vitor, goleiro revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Grêmio, foi oferecido ao Corinthians. Esse goleiro tem 38 anos de idade e está livre no mercado desde essa quarta-feira, quando o seu contrato com o Al Rayyan do Catar terminou. No Catar foram apenas 10 partidas. A passagem melhor dele no exterior havia sido antes dessa ida ao Catar, ele defendendo o Al Ittihad da Arábia Saudita, disputou 67 jogos ao longo de 2 temporadas. Paulo está muito afim de jogar no Corinthians e há a intenção, a possibilidade de um acordo, pelo menos de acordo com representantes do atleta, porque o Timão busca um goleiro mais experiente. A impressão que se tem dentro do Parque São Jorge é de que o Donelli não está pronto para ser o reserva imediato do Hugo. E até pelas convocações do Hugo, o fato de o goleiro estar valorizado e poder receber a qualquer momento ofertas do exterior, o Corinthians gostaria de ter uma segunda opção para o gol com um pouco mais de experiência. O Corinthians ficou de pensar para dar uma resposta em relação a essa sugestão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.